Boa noite. Me chamo Jonathan Martins Barbosa, faço parte do programa Full Stack da AgroDev, da turma da nona edição. E hoje eu vou trazer para vocês o trabalho final sobre introdução à computação. E os temas que eu irei abordar é o que é um sistema operacional e características e curiosidades sobre o Windows e Linux, e algumas diferenças sobre eles também, vocês vão perceber. Então, o sistema operacional. O que é um sistema operacional? O sistema operacional é uma plataforma que se posiciona entre uma pessoa e os componentes físicos de um computador. Por meio dele é possível controlar a execução de tarefas e programas, assim como o gerenciamento da memória, dispositivo e arquivos. Em outras palavras, o sistema operacional permite que uma pessoa acesse e controle partes do computador sem ter conhecimentos técnicos específicos, tornando o computador mais acessível a todos. A história dos sistemas operacionais. A primeira geração veio durante a década de 40 e 50 com os primeiros computadores eletrônicos. Naquela época, toda a programação era feita em linguagem de máquina, geralmente ligada a fios e placas de ensaios para controlar as funções básicas, já que não existiam sistemas operacionais complexos. Nesse contexto, as máquinas geralmente tinham a função de auxiliar como em cálculos simples de matemática. A segunda geração veio no começo da década de 50. O primeiro sistema operacional foi criado pela General Motors para uma máquina 701 da IBM, chamada Guinness. Nessa época, os sistemas operacionais eram chamados de sistemas de processamento em lotes de fluxo único, pois os dados eram enviados por grupos que compunham os lotes. A terceira geração veio no fim da década de 60 e foi possível desenvolver um sistema de multiprogramação, cuja performance era suficiente alta para lidar com diversas tarefas simultâneas. A introdução dessa função foi crucial para o desenvolvimento dos sistemas operacionais, já que permitiu que uma CPU conseguisse funcionar por quase todo o tempo que estivesse em operação. Outro fator que pesou na revolução desse sistema foi o desenvolvimento de pequenos computadores. O modelo PDP-1, por exemplo, da Digital Equipment Corporation, era vendido a $120 mil por máquina. O valor pode parecer alto, só que na época correspondia a apenas 5% do valor de grandes computadores. O importante é que tanto na introdução do sistema de multiprogramação quanto no desenvolvimento de pequenos computadores levaram à quarta geração de sistemas operacionais. A quarta geração de sistemas operacionais acompanhou o desenvolvimento e o crescimento de computadores pessoais. Apesar de serem muito semelhantes aos modelos PDP, eles custavam ainda menos e permitiam que pessoas comuns pudessem adquirir uma máquina para uso pessoal. Atualmente, todos os dispositivos eletrônicos utilizam sistemas operacionais, sejam computadores, smartphones ou tablets. Mas esse não é o fim da história dos sistemas operacionais, que assim como toda tecnologia, continua evoluindo e trazendo melhor experiência para nós usuários. As principais funções. Gerenciamento de processos, por ser um ambiente multitarefas, o sistema operacional decide qual processo deve receber prioridade e ser processado primeiro e por quanto tempo. Também temos gerenciamento de memória. Essa funcionalidade permite a execução de softwares pelo computador. Gerenciamento dispositivo. O sistema operacional cria uma comunicação direta por meio de drives com dispositivos conectados ao hardware. Segurança. O sistema operacional é capaz de enviar acesso de agentes não autorizados e arquivos ou configurações por meio de senhas ou outros métodos de segurança. Sistemas de 32 ou 64 bits. Os sistemas operacionais podem vir configurados com 64 ou 32 bits, mas o que isso quer dizer? Os sistemas que é configurado com 64 bits pode lidar com mais informações do que o que é configurado com 32 bits. Isso não quer dizer que uma máquina seja mais veloz por isso, só quer dizer a capacidade de processamento. O Windows. O Windows é hoje um conglomerado de versões de sistemas operacionais já lançados pela Microsoft, responsável por gerir e executar processos em computadores pessoais e empresariais pelo mundo. Para quem o Windows é melhor, né? Atende um público de usuário cotidiano, doméstico e também o meio empresarial. Muito recomendado para pessoas que buscam entretenimento, jogos, aplicativos em geral, e para pessoas que não querem ter uma grande curva de aprendizado sobre o software. A vantagem do Windows. Ser o sistema operacional mais famoso e utilizado ao redor do mundo tem seus benefícios. O Windows também é o que possui maior variedade de programas e pode ser adquirido tanto por lojas da Microsoft mesmo,
ou instalação através dos seus respectivos sites. Conta também com uma alta compatibilidade de periféricos e hardware, de um modo geral. O Windows também pode ser utilizado em computadores que utilizam Mac. As desvantagens do Windows. Ao mesmo tempo que o Windows é o sistema operacional mais famoso, tem benefícios, também tem seu lado ruim. Por essa razão, a maioria dos programas mal intencionados são feitos para afetar o Windows. Por isso, tome cuidado ao utilizar os sites e aplicativos suspeitos. Outro ponto que muitos relatam é sobre o Windows ser um sistema operacional pesado e funcionar melhor em computadores novos, enquanto que computadores mais velhos ele fica um pouco mais lento e tem um pouco mais de dificuldade. A instalação e o uso do Windows. O Windows, de modo geral, sempre tenta facilitar o usuário, que na maioria das vezes não precisa se preocupar com a parte de instalação, pois a maior parte dos computadores vendidos já vem com o sistema instalado, mas se no caso precisar fazer a instalação, é necessário de CD ou pendrive, e o processo de instalação é bem simples, ele é bem autodidático. O Windows vai te dando ali a facilidade do passo a passo. A interface gráfica. O Windows possui uma interface gráfica simples para os olhos de muitas pessoas, pois já vem com a aceitação do seu público. Ele foi responsável por popularizar a navegação através de janelas. Segurança e privacidade. O quesito de segurança é um problema no Windows, pois os hackers tendem a investir todo o tempo para construir programas justamente para afetar o maior número de pessoas, né? Como o Windows é o sistema mais popular. Por padrão, o Windows já possui um antivírus chamado Windows Defender. Esse cumpre bem o papel na proteção para sua navegação na internet ali. E sobre privacidade, nos termos Windows, ele já informa que coleta dados da pessoa utilizadora de maneira anônima para analisar o uso da funcionalidade do sistema. Sobre os drives, a instalação inicial do sistema operacional já dá suporte a um pacote básico de drive, somente quando o drive não é encontrado que a pessoa tem que ir atrás do download. Falar um pouquinho sobre o Linux. O Linux é um sistema operacional, assim como o Windows e Mac, que possibilita a execução de programas de computadores e outros dispositivos. O Linux pode ser livremente modificado e distribuído, apesar dessa interpretação simpática, é perfeitamente correta e aceitável. Para quem que o Linux é melhor? Para pessoas que possuem maior familiaridade em usar computador, tanto pessoas programadoras e profissionais de TI, como também curiosos pelo tema. A vantagem do Linux. O Linux não é um sistema operacional muito utilizado mundo afora, principalmente comparado com o Windows, mas isso tem suas vantagens. Existem menos programas que são desenvolvidos para infectar o Linux. Além disso, o Linux é gratuito, software open source, código aberto, e por essa razão qualquer pessoa pode visualizar e alterar um código-fonte. É um sistema muito customizável. E em questão de desempenho, é tão leve que pode ser executado diretamente de um pendrive. As desvantagens do Linux. Uma desvantagem do Linux é a falta de um atendimento técnico. Muitas vezes as pessoas precisam se virar navegando em fóruns e comunidade em busca de soluções para o seu problema ali, né? E o Linux segue muito forte uma ideia de personalização de código aberto. Então, novas pessoas podem acabar se perdendo um pouco nesse meio. E, por fim, esse sistema possui uma compatibilidade mais limitada para componentes e hardwares. O custo-benefício é uma vantagem. Como eu falei na vantagem, ele é a maior vantagem do sistema operacional, porque ele é totalmente gratuito, estando disponível sob licença de público geral. A instalação do sistema. No momento da instalação, tudo é editável, você vai se deparar ali com termos como boot, UEFI, participação, memória, mas pode ficar tranquilo que atualmente existe bastante tutorial, você consegue achar. A interface gráfica, trazendo para um apanhamento geral, tudo se resume em um sistema de menus e atalho. Uma vantagem é que é possível salvar suas configurações caso queira reinstalar o sistema operacional. Segurança e privacidade, um ponto também que ajuda na segurança. Os aplicativos rodam em modo usuário, enquanto para modificar configurações é necessário sendo administrador. E na questão de privacidade, as comunidades mantêm distribuição que costuma ter um forte controle, já que qualquer um pode ter código e coletar dados.
Drives na instalação já vem um pacote básico, caso seja necessário instalar algo mais, você tem que ir atrás